Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sou o professor Werber Van Castro. Estamos aqui para mais uma aula para vocês, ok? Hoje nós vamos tratar sobre regimes prisionais. Regimes prisionais, progressão, regressão de regime, detração. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Como toda aula eu costumo falar, esse é um tema também que despenca em concursos, em provas de ordem e etc. Tá ok? Então vem comigo, vamos estudar junto, vamos curtir e vamos seguir. Como bem sabemos, são 3 tipos de regimes prisionais que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, tá? Que vão ser fixados pelos próprios juízes que proferiu a sentença, tá? Condenatória no caso. O fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Perfeito? Regime fechado, via de regra, pena superior a 8 anos. Se a pena for superior a 8 anos, inicialmente ele vai começar no regime fechado. Semiaberto, pena, se a pena que ele cometeu, o crime que ele cometeu, for superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, ok? Cumulativamente, réu primário e tenha as circunstâncias judiciais favoráveis do artigo 59 do Código Penal. Aquelas circunstâncias que nós utilizamos também para a questão da dosimetria da pena, elas têm que ser favoráveis para que ele possa iniciar no regime semiaberto. No regime aberto, para que ele inicie o cumprimento de sua pena no regime aberto, a pena tem que ser igual ou inferior a 4 anos, mais réu primário e mais circunstâncias judiciais favoráveis. Comecei falando nesse quesito, para nós entendermos essas 3, porque aqui na aula de hoje nós vamos ter bastante regras, súmulas, exceções, como o direito é feito, e é isso que o torna apaixonante, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiras exceções, digamos assim, que nós vamos tratar hoje, referente a esses 3 regimes que eu falei, ok? Nos crimes punidos com detenção e nas contravenções penais, não se pode iniciar no regime fechado, ok? Não se pode iniciar no regime fechado se o crime foi punido com detenção ou foi uma contravenção penal. Logo, já, independente do prazo ou do tempo que ele teria que ficar detido, não se pode iniciar no regime fechado. Perfeito? Ah, ele ficou detido, tinha que ficar detido por 10 anos, caso isso fosse possível. 10 anos? Ok. Regime semiaberto. Bacana? Próxima exceção, crimes hediondos e os equiparados a hediondos. A pena será cumprida em regime inicial fechado. Essa regrinha aqui é bacana. Crime hediondo cai bastante também. O que acontece? Em crimes hediondos ou equiparados, independente do tempo, eu cometi um crime hediondo, mas ia pegar 6 anos, 5 anos. Ele teria que, então, pela matemática, pelo que o professor falou, semiaberto. No caso do crime hediondo, não. Regime fechado inicialmente. Perfeito? Crimes de tortura. Inicia-se o cumprimento da pena em regime inicial também fechado, pela lei de tortura. Beleza? Mesma questão do crime hediondo. Não importa o tempo. Ele vai iniciar ou deve iniciar, via de regra, em regime fechado. Bacana? No caso de delação premiada, pela lei de lavagem de capital, é algo muito peculiar, tá? Porque lá é feito as negociações, ou as barganhas, ou as delações são feitas mediante ao Ministério Público, junto, obviamente, e lá, pela lei, pode ser reduzida até 2/3, tá? A pena, e pode, independente de qual tenha sido, o regime aberto ou semiaberto.
Então não importa ali, digamos, diretamente, não que não importe, até importa, mas não necessariamente é o primordial para poder definir se vai começar no regime aberto ou semiaberto ou fechado. O que vai ser mais importante é o conteúdo dessa delação. O que essa delação premiada trouxe de vantagens ao MP, aos órgãos que trabalham nessa questão, qual que é a vantagem que eles estão recebendo com base nessa minha delação. Logo, quanto maior a vantagem, maior a chance de eu ter uma, digamos assim, uma benesse nesse sentido, de crime fechado para crime aberto. Então, isso é muito importante, você pensar e analisar nesse sentido. Tudo vai ser baseado na delação, no que o conteúdo da delação me trouxe em favor. E aqui, segundo a lei, pode ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida regime aberto e semiaberto, ou semiaberto. Bacana? Além de exceção, nós temos os importantes. Vamos no asterisco do professor lá. Primeiro o asterisco horrível que nós temos aqui para fazer. Eu tenho que acertar uma vez esse asterisco, né? Não é possível. Enfim, súmula 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes, condenados a pena igual ou inferior a 4 anos. Se, obviamente, favoráveis às circunstâncias judiciais. O que seria isso? Antigamente não podia. Não dependia somente da quantidade que ele cometeu o crime, se ele é reincidente. Cometi um crime, estou no regime semiaberto, ok? Cometi um crime e esse crime, a pena dele é de 5 anos, logo eu teria que ir para o regime semiaberto. Antigamente, não. Antigamente era proibido o reincidente independente de qual seria a quantidade da pena a ele aplicada. Ele automaticamente iria para o fechado, tá? Ele regressava, né, de semiaberto para fechado, no caso, ou de aberto para semiaberto, dependendo. Então, assim, perdão, de aberto e semiaberto não, porque ele iria direto para o fechado. Então, logo, nesse sentido, o reincidente ele não poderia ter essa questão maleável. Ele iria direto para o fechado. Não importa se era 1, 2, 3 anos, não importa. Ele iria direto para o fechado, o reincidente. Só que a súmula do 269 do STJ, ele tentou vir para dar uma amenizada, para dar uma quebrada nesse sentido. Por quê? Porque aqui ele fala, é sim permitido um regime prisional mais favorável ao reincidente. Ele não precisa ir direto para o fechado. Desde que o crime que ele tenha cometido tenha a pena inferior a 4 anos, certo? E se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis a ele. Preenchendo esses requisitos, não tem problema, né? Mas, tranquilo, pode ir sim para o semiaberto, não precisaria ir direto para o fechado. Bacana? Importante isso aqui, hein? Professor, uma pergunta, professor. E ao contrário, tem como o criminoso ou o condenado ir direto para um regime prisional mais grave do que de fato ele teria aqui? Por exemplo, professor, ele está aos 6 anos. 6 anos, pela nossa conta que eu expliquei aqui no começo, crimes inferior a 8 anos e superior a 4, entre 4 e 8, no caso, seria regime semiaberto, correto? Correto. E ele pode ir direto fechado? Pode. A resposta é sim. Poxa, professor, mas então por que você falou aquilo no começo e tal? Não, gente. É importante vocês saberem a questão do fechado, semiaberto e aberto, o tempo, como que faz, porque aquilo ali é a base. É a base de tudo para nós entrarmos e entendermos essas exceções, essas súmulas tantas que foram dispostas pelos superiores e também pelo ordenamento jurídico. Bacana? Sim, o próprio artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, ele diz que a determinação do regime inicial, ele vai ser feita, né, com observâncias no próprio artigo 59 do Código, conforme as circunstâncias judiciais. Se tiver uma justificativa plausível, concreta, idônea,
que ele, olha, não tem como ele entrar no semiaberto, independente do tempo que ele ficou ali. Tem como sim, pela doutrina majoritária e até mesmo pelo código, ele ir para um crime mais gravoso. Porém, para também equilibrar e para ter um controle, tá, de dignidade, um controle constitucional, o próprio STF e o STJ, eles também dispuseram essas súmulas. Que são súmulas o quê? Olha, tranquilo, o artigo 59 diz que ele pode sim ir para um regime mais gravoso, independente da quantidade que ele tenha pego de pena, desde que bem justificável. O que o STF fez? Olha, o julgador pode sim condená-lo a um crime, a uma pena mais gravosa, né, um regime mais gravoso. Porém, a opinião da gravidade em abstrato, ou seja, a opinião do julgador, ele vai acabar sendo uma opinião subjetiva, não pode ser constituída de uma motivação inidônea, ou seja, constitui uma motivação idônea para a imposição do regime, ou seja, ele tem que ter uma motivação idônea, não pode ser uma motivação inidônea. Olha, eu vou fazer porque eu quero, porque eu acho, não gostei da cara dele, não quis saber dele, eu acho que ele tem que ficar num crime mais gravoso. Não, isso não é justificável. Ah, não, mas o artigo diz que eu posso. Não, doutor, tudo bem, mas não é bem assim que funciona. Tem uma súmula 718, tá? A simples opinião dele não constitui uma motivação idônea. Simplesmente o que ele falar não constitui isso. O que tem que ser feito? Que é onde vem o artigo 719, que a imposição do regime de cumprimento mais severo, ele tem que exigir uma motivação idônea. Ele obriga que o julgador, para que isso seja feito, tenha uma motivação idônea, uma motivação concreta, uma motivação muito bem fundamentada. Porque simples o seu pensamento ou a sua simples opinião subjetiva, não vale para nada. Ou seja, cumpre-se o que está disposto na lei, na questão dos anos, das circunstâncias, réu primário, etc. Beleza? Essas aqui são duas súmulas importantes. Vamos agora tratar sobre progressão de regime. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Fechado, semiaberto, aberto, inferior a 4 anos, de 4 a 8, superior a 8. Tá ok? Tem todas aquelas exceções, aquelas súmulas, pode ir sim para um regime mais gravoso, pode ir também para um regime menos gravoso. Tudo isso é importante nós termos na ponta da língua. Progressão de regime. Progressão de regime é quando ele vai cumprindo alguns requisitos, a pessoa está presa, ou, enfim, geralmente é mais fácil de exemplificar isso. Pena privativa de liberdade, ele está preso lá, tantos anos preso, tá, tal. Só que cumpriu lá os requisitos, ou 1/6, 2/5, ou enfim, conforme a lei está estipulando. Opa, agora você pode ir para um regime semiaberto, ou do semiaberto para o aberto. Então, são essas progressões as quais nós vamos tratar agora nesse momento. Progressão de regime. Vou passar alguns sistemas que tem em alguns lugares sobre as progressões. Um exemplo, o sistema da Filadélfia. Lá, o preso fica isolado na cela, sem sair, salvo para alguns passeios e pátios fechados. Bem restrito. Esse era o sistema de progressão, ou sistema prisional da Filadélfia, né, de regime. Sistema de Auburn, o condenado trabalha durante o dia com outros presos e submete-se a isolamento no período noturno. Trabalha durante o dia, lugar comum, e à noite tem que voltar a se isolar com os demais presos no período noturno, perfeito? Já o sistema inglês ou progressivo, que por sinal é o adotado no nosso ordenamento jurídico, só um pouquinho, ele baseia-se também no isolamento do condenado, no início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mas em um segundo momento, ele é autorizado a trabalhar na companhia de outros presos. E na última etapa é colocado em liberdade condicional. Não sou familiar isso, é o nosso, por isso que eu falei que é o nosso regime adotado aqui, nossa progressão de regime adotado. Ele começa lá, por exemplo, preso, se esse for o caso. Depois de um tempo, é autorizado a trabalhar na companhia de outros presos, vai tendo uma certa liberdade. E por último é colocado em liberdade condicional. De fato, liberdade com alguns
algumas tarefas a serem feitas, porém ele de fato não está mais isolado, não está mais privado diretamente de sua liberdade. Para essa progressão, são exigidos 2 requisitos. E esses requisitos temos que lembrar que são de forma cumulativa, ou seja, não pode ser um ou outro, ok? Tem que ser um e outro. Mais uma vez, a conjunção e, ok? De ligação entre ambas. O primeiro requisito, objetivo e subjetivo. O que define o que seria cada um deles? O objetivo é, preso tiver, quando está lá na lei, o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena, ou seja, ele tipifica, está taxado, essa taxativa ali é o seguinte, olha, para que ele possa progredir de regime, no mínimo ele tem que cumprir a pena por tantos anos. E o requisito subjetivo seria lá o ostentar bom comportamento carcerário. Ou seja, não basta ele ter ficado preso a quantidade que a lei estipulou. Ele tem que, nesse período, também ter tido um bom comportamento, tá? Que geralmente isso é analisado juntamente com o Ministério Público, porém pela própria diretoria do presídio, e juntamente com os outros órgãos que analisam essa questão do bom comportamento. Tá ok? Então, nesse sentido, precisa cumulativamente, tanto um quanto o outro, para que ele possa progredir de regime. O objetivo e subjetivo. O objetivo é aquele 1/6, 2/5, 3/5, e o subjetivo é a questão do mérito, né? O mérito em si, o bom comportamento. Merece ou não. Perfeito? A nova progressão no regime de cumprimento da pena, isso aqui é um recurso de habeas corpus, tá ok? A nova progressão no regime de cumprimento da pena se fará ante ao critério considerado o percentual de 1/6 a incidir sobre os anos que restam a cumprir e não sobre a totalidade resultante do somatório das penas. O que seria isso? Por exemplo, ele ficou preso 12 anos, tá certo? Pena dele de 12 anos. Então ele teria que cumprir 1/6 da pena. Ok? 1/6 da pena de 12 teria que dividir, seria 2 anos. Certo? 12 vezes 6, 12, 2 anos. Em 2 anos ele teria o direito de progredir de regime, né, na questão objetiva da situação. Porém, ele foi para o semiaberto. Ainda tem mais uma progressão que seria para o aberto, correto? Dessa progressão do semiaberto para o aberto, aqui esse dispositivo do recurso que foi feito no Rio de Janeiro, ele fala o seguinte, que o percentual de 1/6 ele tem que incidir sobre os anos que restam e não sobre o total. Ou seja, de fechado para semiaberto seriam 2 anos, que seriam 1/6 da pena. Correto? 2 anos foi. Restam o quê? Restam mais 10 anos. O cálculo para progredir de semiaberto para aberto não pode ser em cima dos 12 anos, ou seja, mais 2 anos, mas sim em cima do restante, 10 anos. Bacana? Entenderam isso? Então, a progressão contínua do regime, ela se dá no restante do que falta da pena e não do total da pena. O total da pena é só o primeiro. Tá aqui, é 2 anos, então 2 anos cumpriu. Depois, agora restam 10, restam 8 e assim sucessivamente. Perfeito? Algo importante é a súmula 715 do STF. Como nós não temos o caráter perpétuo de pena, no Brasil, nós não temos a prisão perpétua, por exemplo, o máximo que ele pode ficar preso são 30 anos. O máximo que o indivíduo pode ser privado de sua liberdade no sistema carcerário são 30 anos. Perfeito? Porém, você me pergunta, tá, professor, mas não é justo. Eu já vi também situações em que fulano foi preso, foi condenado a 200 anos, 300 anos de prisão. Mas ele vai ficar só 30? Como que funciona isso? Essa súmula veio justamente para deixar claro isso. Que seria o quê? Para você remir de pena, né, para você progredir de pena, você tem que cumprir lá 1/6, 2/5, conforme nós falamos agora nos slides anteriores. Porém, o cálculo que é feito com base nisso, a pessoa pegou 300 anos, o cálculo para essa progressão de regime não é feito em cima dos 30 anos que ele vai ficar recluso, mas sim no total da pena. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, supomos que ele pegou 300 anos, tá? 300 anos de condenação. Só que ele só pode ficar 30, perfeito? Só pode ficar 30 anos. Então, só que assim,
Ele está no regime fechado, perfeito? Perfeito. Tá, então ele precisa progredir de regime. Ele precisa ir para o semiaberto. Daí o advogado dele, ele fala assim, vamos fazer o cálculo. Eu tenho que ficar quantos anos preso aqui, cumprir pena, para poder sair e ter a progressão de regime. O cálculo não é feito nos 30, e sim em cima dos 300. 1/6 de 300, pelos meus cálculos aqui, salvo engano, ok? Me desculpem, sou de humanas, não sou de exatas, seriam 50 anos. Então o que acontece? Para ele progredir de regime, no mínimo, ele teria que ficar 50 anos, que seria 1/6 da pena. Como 50 anos não pode, logo ele ficaria 30 anos recluso. 30 anos fechado, sem progressão de regime. Então, basicamente, ele cumpriria a pena dele inteira no regime fechado. Entenderam? Importante essa súmula. Não é feito em cima dos 30, mas sim no total. Cadê cumprimento da pena? Condicional ao regime mais favorável à execução. Não vai estar aqui. Mas é no total. Ele tem que ser no total que foi aplicada a pena para ele. Foi condenado em 300 anos, o cálculo para qualquer tipo de benesse vai ser em cima desse. Bacana? Vamos lá. Súmula 491 aqui é do STF. Do STF, faltou aqui. É do STF. Tá? Depois eu corrijo porque esse material vai ficar para vocês, mas faltou aqui. O que seria isso? É inadmissível a chamada progressão per salto em regime prisional. O que seria isso? Seria ele progredir do fechado para o aberto direto. Basicamente é isso. Ele está no fechado, eu posso ir direto para o aberto? Não, não pode. Não pode. Não pode. Tá ok? Aqui está uma grande observação, que é a seguinte. Caso o Estado, por ineficiência do Estado, ele não consiga, logo, ele é possível passar direto para o aberto. Então, por exemplo, ineficiência do Estado. Então, era para ele, do regime fechado para o semiaberto e trabalhar na colônia agrícola e tal. Só que não tem vaga. Não tem como pôr ele, não tem como ele ficar e não teve mais jeito. O Estado não conseguiu mexer os pauzinhos ali para colocar mais uma pessoa ali. Não tem mais vaga. O que acontece? Por ineficiência do Estado, aí ele progrediria para um regime melhor. No caso, que seria o aberto, que seria o próximo, né? De semiaberto para aberto. Então ele pode sim, desde que seja ineficiência do Estado. Não tendo ineficiência do Estado, não pode, vedado a progressão per saltum, que seria por salto do regime em si. Bacana, gente? Tranquilo? Vamos lá. Só depois eu vou corrigir aqui o 491, que não ficou aqui da onde que é. Agora, alguns pontos específicos, alguns pontos não controversos, mas que dependem um pouco mais de atenção. Separei eles aqui. Progressão em crimes contra a administração pública. Como que funciona a progressão de regime para crime contra a administração pública? No caso, crimes como peculato, corrupção, etc., a progressão ela não está somente condicionada ao tempo, não está somente condicionada ao mérito, porém, ela tem também um terceiro requisito, que é a reparação do dano causado, ou, no caso, a devolução do produto ilícito, né? Devolução do dinheiro pego devido ao peculato, devido à corrupção. Então, não basta ter somente o requisito do tempo, da quantidade de tempo que ele já cumpriu, do mérito, se ele tem teve bom comportamento, não teve nenhum problema dentro do presídio, e tem esse terceiro requisito, que é a reparação do dano também, ok? Logo, são 3 requisitos para a progressão de crimes contra a administração pública, isso que é importante saber, por isso que ela ficou num slide aqui específico para eu tratar com vocês. Crimes hediondos ou equiparados, a progressão desses regimes. Isso aqui também cabe bastante atenção, porque assim, o requisito objetivo, que seria o da natureza temporal, que é aquele de 1/6 e tal, que não está relacionado ao mérito, diferencia-se no crime hediondo. Ou seja, enquanto o crime normal é de 1/6, nos crimes hediondos ou equiparados, ela vai para
2/5 da pena. E se o apenado for primário, né? 2/5 da pena se ele for primário, e de 3/5 se reincidente, para progredir. Aí o que acontece? É uma forma de, olha, crimes hediondos, a pessoa não vai ter essa celeridade, não vai ser assim tão simples para ele conseguir progredir de regime. Só lembrando a vocês que esse tema ele aborda bastante coisa da lei de execução penal, perfeito? Ele aborda bastante coisa da lei de execução penal. Porém, eu estou fazendo esse paralelo porque ele está ligado diretamente, sim, no Código Penal, só que nós temos que entender essas questões dessas progressões, desses regimes, para poder linkar, tá, com o Código Penal também. Então, por isso que aqui seria, nossa, mas LEP, Lei de Execução Penal, porque nós precisamos tratar sobre isso, porque é onde está tratado a questão da execução de fato da pena. Beleza? Então, no caso de crimes hediondos, 2/5 primário, 3/5 reincidente. Lembram, crime hediondo, inicialmente fechado. Bacana? Vamos para a súmula 471 do STJ. Condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da Lei 11.464, sujeitos ao disposto 112 do artigo da Lei 7.210 para a progressão de regime prisional. Ou seja, os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, né, antes da vigência da lei, eles sujeitos ao disposto no artigo 112, que são a questão dos regimes em si para progredir. Por quê? Porque antes não tinha essa questão de progressão para os crimes hediondos. Entende? Então, assim, com a lei nova, ela veio trazer uma regra específica desses 2/5, 3/5. Antes, não tinha. O que acontece? Se ele cometeu o crime antes da revogação dessa lei, como do reformatio in pejus, no caso, ou in melius, aplica-se ou não, nesse caso seria reformatio in pejus, ou seja, a lei nova, ela chegou a piorar. Piorou a situação para aquele que comete o crime hediondo, que é o 2/5 ou 3/5. Se ele cometeu o crime antes da vigência da lei, então a lei que veio piorar não pode ser aplicada a ela. Não pode ser aplicado ao condenado em si. Logo, ele vai responder os requisitos da lei antiga, a Lei de Execução Penal 7.210. Bacana? Isso aqui é só um detalhezinho, uma observação que foi colocado aqui de praxe. Tranquilo com relação à progressão, gente? Progressão de regime. Progressão de regime, fechado, semiaberto, aberto. Pode per saltum? Não, não pode por salto, salvo ineficiência do Estado. Ok? Não pode ir direto do fechado para o aberto? Não. Não pode nessas questões. A administração pública tem aquele terceiro requisito, que daí no caso é ressarcir o dinheiro novamente, ou pagamento, ou reparar o dano cometido ali. Crimes hediondos, 2/5 e 3/5, não é mais 1/6, porque é um crime, uma lei específica, e o crime é um crime específico também. Logo, a questão do caráter temporário, objetivo do regime e da progressão não pode ser aplicado como os outros. É aplicado de forma específica. Beleza? Regressão de regime, gente. O que seria regressão de regime? Regressão do regime é o antônimo ou o contrário da progressão de regime. Enquanto a progressão você sai do fechado, vai para o aberto, a regressão você está no aberto e vai subindo para semiaberto, fechado. Não tem como você regredir do fechado, porque o fechado é o último, não tem para onde ir, né, gente? Então, é a transferência do condenado para o regime prisional mais severo. É a definição que eu acabei de dar para vocês. Tá? Nesse caso aqui, ele é mais severo por quê? Por que pode ocorrer isso? Por causa que aquele requisito subjetivo, que é a questão do mérito, geralmente é por isso. Geralmente alguma coisa ali acontece, ou o condenado comete algum tipo de infração no caráter subjetivo que faz com que ele regrida da pena. Que é o que nós vamos ver agora. Aí. Quais são as hipóteses de cabimento, tá, da regressão do regime? São previstos no artigo 118 da LEP, Lei de Execução Penal, ok? Entre o inciso 1, 2 e parágrafo 1º.
Quais são? Prática de fato definido como crime doloso ou falta grave. Se ele está, por exemplo, num semiaberto e ele praticou algum fato que esteja definido como crime doloso ou falta grave, e esse rol está no artigo 50, no caput da LEP, que é um rol taxativo, então a definição dos crimes dolosos ou falta grave, principalmente da falta grave, no caso, crime doloso a gente sabe, mas da falta grave, esse rol está elencado no artigo 50 da LEP, ok? Então esse rol que é o que vai definir o que é ou não falta grave. Se ele praticou algum fato desse, já vai regredir de semiaberto para fechado ou de aberto para semiaberto. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena de execução torna incabível o regime. Se ele está já no regime aberto, foi condenado por uma nova infração, vai pegar o restante da pena que ele está executando, se faltam 2 anos para ele pegar, e a condenação que veio nova ali, de 2 anos, foi uma condenação de 6, e ele estava no regime aberto. Então pega o restante, 2, pega os 6, 8, aí vai ver, opa, aberto, entra no aberto. Ou, perdão, entra no fechado diretamente. Entende? Então esse tem que tomar cuidado. Então pega o restante do que tem para ser cumprido da pena, mais o total que ele vai cumprir da pena nova. Se acontecer isso, regride novamente. E o parágrafo 1º fala que o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses dos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar. Então, por exemplo, se ele teve alguma pena de multa cumulativa e deixou de pagar a multa, eu já cumpri esse esquema, mas a multa eu não vou pagar mais não. Vai regredir de pena daí, de regime. Vai regredir de aberto para semiaberto e da mesma forma. Uma questão importante, antes de ir para o próximo ponto. Professor, o senhor me falou que a progressão não pode do fechado para o aberto direto. Verdade. E a regressão pode do aberto direto para o fechado? Pode. Diferentemente, é possível a questão do per saltum, sim. A regressão per saltum, ou seja, ele está no aberto, vai para o fechado diretamente. Ou que seria a única forma, né? Que é onde tem o semiaberto e fica ali no meio dos dois. Então, regressão pode regressão per saltum, sim. Beleza, galera? Esse aqui foi, a princípio, a questão da regressão e as hipóteses de cabimento de regressão de regime. Vamos entrar num tema pequeno, mas importante, elencar junto com esse, que é o da detração penal. Que a detração penal, ela é o desconto da pena privativa de liberdade. É o desconto do que o condenado já cumpriu na sua pena, né, ou internação. Aqui ele fala que ele evita-se o bis in idem na execução da pena privativa de liberdade. O que seria isso? Por exemplo, a pessoa foi presa, na verdade está respondendo o processo e tal, foi condenada a 12 anos de prisão, por exemplo. Porém, na condenação ou durante o decurso do processo, ele teve uma prisão preventiva decretada, sendo essa prisão de 3 anos. 3 anos. Por exemplo, ele foi condenado a 10 anos. Vamos poder dar matemática. Falei que eu não sou bom em exatas, então vamos fazer essa matemática certa. Foi condenado em 10 anos, certo? Só que no decurso do processo, ele cumpriu 3 anos de pena, certo? Ficou fechado 3 anos lá por causa da pena devido à questão provisória que teve contra ele. Tá uma prisão preventiva decretada contra ele e ele teve que ficar lá nesses 3 anos. Foi condenado. Transitou em julgado, o que acontece? Pena de 10 anos, que foi a condenação dele, menos os 3 anos que ele teria já cumprido. Logo, qual que seria o cálculo? 7 anos ele teria a cumprir. Se esses 7 anos já atingiu, ou por exemplo, 1/6 da pena, ele poderia já ir para o regime semiaberto, por exemplo. Já cumpriria o regime semiaberto, porque ele já cumpriu 3 anos da pena. Então, 1/6 da pena equivalente aos 10 anos, ele poderia já, se fosse 3 anos, já entraria diretamente no regime semiaberto. Bacana? Detração é isso. Detração nada mais é do que o desconto. Por que ele fala ali do bis in idem? Porque se ele entra com 10 anos, condenado a 10 anos, ele já cumpriu 2, ou já ficou preso 3 lá, né, na prisão preventiva que ele teve. Já pegou 3. Logo, beleza,
Você foi preso, vai ficar os 10 anos. Ah, mas eu já fiquei 3. Não, não importa. Tua pena é 10 anos, você vai ficar mais 10 anos. Então, como nós não admitimos o bis in idem, logo é a questão da detração que é abordado ali e admitido. Tranquilo? De quem é a competência para aplicar a detração? É do juiz de primeira instância ou do tribunal. E ela vai ser conhecida na fase de conhecimento e não somente na esfera de execução, porque era feito antes da alteração da lei. Antes, só seria feito esse cálculo na parte de execução direta já. Então, não tinha algo prático com a questão da execução. Não teria o porquê. Agora não, o juiz que dá a sentença, ele já dá a sentença com desconto. Já dá a sentença, a pena que o condenado vai cumprir, já com a detração aplicada, já com o cálculo correto. Bacana? Não mais agora diretamente pela execução penal. Agora passa primeiro pelo juiz de primeiro grau, de primeira instância ou do tribunal. Perfeito, gente? Então, assim, detração é isso. Hoje nós falamos sobre os regimes prisionais. Falamos um pouco sobre progressão, sobre regressão, detração penal, ok? Então, assim, é muito importante que vocês saibam disso. Muito importante que vocês elenquem isso para vocês. Isso aqui também, como eu gosto de falar sempre, é algo que cai bastante, principalmente aquelas exceções, principalmente aqueles asteriscos ruins que o professor fez. Tá ok? Então, assim, espero que vocês gostem. O material vai estar disposto ali para vocês baixarem. Depois acompanham, vejam e revejam esse vídeo juntamente com o material, onde o professor grifou. Façam lá o teu grifo, façam um asterisco mais bonitinho. Beleza? Tranquilo, gente? Então, eu quero que vocês tenham um ótimo final de estudos aí, de dia, tarde, noite, madrugada. Tenham uma ótima continuidade dos estudos e fiquem todos com Deus. Tá ok? Um abraço.